Vários de vocês pediram essa história, mandaram e-mails com link e tudo mais, então deixa eu contar pra vocês a história do inglês que construiu uma estrada e se fudeu na mão do governo. Ok, isso foi bem Gato Galáctico, mas sei lá, deu vontade, assim, tipo, acontece, eu tenho arte. O que aconteceu? Entre as cidades de Kingston e Bath, na Inglaterra, uma estrada deu problema, teve um deslizamento lá, ela quebrou um pouquinho e tal, não ficou segura, você passa o carro ali, ia dar uma leve desbarrancadinha, uma leve morridinha, e daí interditaram a estrada. Essa estrada ligava, né, a cidade de Kingston e Bath, e Bath é uma cidade maior, Kingston não tanto assim, e Kingston sofreu por causa disso. Por quê? Porque por essa estrada você conseguia fazer a rota em 10, 15 minutos, e daí tinha uma outra estrada que levava, assim, 1 hora. Então, isso subiu os custos de gasolina da população local, abaixou o movimento da cidade, prejudicou a economia de todo mundo, ferrou a vida de todo mundo. Foi uma desgraça. E o problema era que, na verdade, era um trechinho da estrada que teve um problema lá e ficou instável e tal. O governo interditou e não fez vários nada sobre isso, não consertava, não fazia nada. E era uma desgraça, tava matando a cidade, até que um cara se ligou que, peraí. Cara, isso é simples. Se a estrada tá correndo aqui e o problema é aqui, a gente faz uma outra estradinha aqui, conecta as duas e pronto, resolvido o problema, cara. É só fazer um trechinho aqui e tá tudo bem. Não era bem um trechinho, uma coisa um pouquinho mais longa, mas enfim. E ele fez isso, inclusive, na fazenda de outra pessoa que entregou a terra pra fazer essa estrada de graça, sem cobrar nada. Pra vocês verem que volta e meia as pessoas vão fazer as coisas, elas vão te dar acesso à propriedade delas ou participar de projetos seus por uma coisa chamada capital social, ok? Não é assim, eu não quero que você me pague, só que eu vou fazer isso porque é legal, e isso vai ajudar a cidade toda, e todo mundo vai me achar legal porque eu fiz isso, e aí eu ganho uma coisa com isso, e se eu cobrar de você, você não vai me pagar, e não vai ter como fazer, e não vai acontecer, e eu vou perder. Então, eu te dou um bem de graça para ganhar capital social, e você ganha um capital financeiro com isso, e a gente tem um livre mercado de trocas voluntárias, mesmo que você não tenha um lucro oferido contabilmente no processo. É um processo que às vezes as pessoas têm dificuldade de entender, mas esse tipo de coisa acontece, ok? O cara entregou a terra lá pra fazer a estrada, e o cara que fez a estrada hipotecou a casa dele, pegou 300 mil libras, o que é uma puta dinheirama, e fez a estrada colocando uma casinha ali que não tinha cancela, só um... Sabe, nada, rigorosamente nada impedia você de só passar e dar um tchauzinho pro cara, ou só passar com o carro, tipo... não vou pagar nada. Você poderia fazer isso, e provavelmente todos os brasileiros que passaram nessa estrada fizeram isso, foi até bom pra você reconhecer qual é a nacionalidade original da pessoa, mas as pessoas paravam ali para pagar um pedágiozinho de 2 libras. E o cara até cobrava menos pra uma moto, tipo 1 libra para motos, e dava várias isenções. O cara calculou, olha, em uns meses aqui eu te empato o negócio, o governo vai levar uns tantos meses para construir, então ainda vou ter mais uns mesinhos de lucro para consertar a estrada, vou ter um tempinho aqui de lucro, então tudo bem. Construiu a estrada, o negócio operou, todo mundo adorou o negócio, a estrada estava funcionando, até que o governo chegou e falou, ei, como é que eu posso te atrapalhar nisso, campeão? Vamos aqui. Chegaram e cobraram do cara uma licença, pro cara ter a estrada, de 25 mil libras. Porque ele construiu uma estrada. Tipo, ei, você fez uma estrada? Fiz. Pagou a gangue? Não pagou. Paga os caras, cara, paga nós. Senão, cara, alguma coisa ruim vai acontecer, entendeu? A gente vai pôr fogo na sua estrada. Entendeu? Um dia alguma coisa muito ruim vai acontecer se você não pagar a gente pra que a gente não destrua a sua propriedade. Então, obrigado, porque se não fosse a gente, o governo, o que seria de vocês, certo? Quem construiria a estrada? Se não fosse a gente taxando você por ter construído uma estrada, certo? Mandaram lá, cobraram dele 25 mil libras pra dar uma licença, que eles inclusive demoraram 2 meses pra entregar por nenhum motivo válido, o que foi extremamente estranho, e ainda cobraram 3.500 libras de impostos, porque presumivelmente as pessoas estavam pagando pedágio pra ele numa estrada que ele construiu com o dinheiro dele, numa hipoteca na casa dele, na terra de outra pessoa. Porque lógica. Entendeu? Nós sabemos que isso faz perfeito sentido e você não deveria questionar isso jamais. Porque sabe o que faz? Porque assim, sabe o que faz com que sexo não seja estupro? Consentimento. Sabe o que faz com que comércio não seja roubo? Consentimento. E o que faz com que imposto não seja roubo é você não perguntando sobre isso. Exatamente. Mas enfim. Os caras demoraram pra fazer a licença dele, cobraram lá um monte de dinheiro dele e daí resolveram construir a estrada. E pra isso eles gastaram 2.600.000 libras. Quando já tinha um conserto feito e colocado.
Eis a coisa. O problema estava resolvido. Aí o governo resolveu fazer o seguinte. Primeiro, vamos punir o cara que resolveu esse problema, porque vagabundo tem que se fuder, entendeu? Quem você acha que você é pra sair por aí construindo estradas em propriedade privada pra resolver o problema das pessoas? Onde é que tá isso na Constituição, meu amigo? Você tá achando que você é quem? Para com essa porcaria aí, ok? Vamos primeiro punir esse cara e depois vamos gastar 2.600.000 libras pra resolver um problema que já está resolvido. Então eles foram lá e gastaram isso e o cara fechou a estrada dele porque obviamente não tinha mais público. E essa é a história do cara que construiu uma estrada e se ferrou. No fim das contas, ele teve prejuízo. Eu imagino que, sei lá, talvez algumas pessoas tenham ajudado ele no fim das contas, ou enfim, ele teve um prejuízo pequeno em comparação a isso, mas ainda assim foi um prejuízo de 15.000 libras, que vale lembrar, ele não teria se o governo não tivesse cobrado dele esses impostos e essa licença, que não serve pra nada, mas aí, sem o governo, quem faria as estradas?